Oiê, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero te contar como é que tem sido a minha trajetória desde o momento que eu conheci o hipopressivo e por que eu me tornei especialista nessa técnica de abdominal com ativação profunda. Meu nome é Carolina Thay, eu sou especialista em hipopressivo e também em reabilitação da diástase e trabalho praticamente 99% com o público feminino desde então, né? E eu quero te contar um pouquinho como é que tem sido a minha trajetória, o que eu fazia antes, o que eu comecei a fazer depois, o que mudou na minha vida depois desse momento, né? E por que eu quero te contar isso? Porque de repente tu tá assistindo esse vídeo, tu caiu aqui de paraquedas e tu tá assistindo esse vídeo e pensando assim, mas que diacho que é isso, né? Por que tá todo mundo falando sobre isso? Essa modinha, o que é isso? Será que isso dá certo? Isso não funciona? Isso é conversa, né? E não é. E eu quero te explicar bem direitinho a respeito disso. Bom, antes de 2020 eu não conhecia o hipopressivo. Nem hipopressivo, nem LPF, nem vácuo abdominal, nada disso, né? Tinha sido convidada por uma escola, imagina assim, são várias escolas que trabalham ali mais ou menos a mesma técnica, tá? E anteriormente a 2020, eu fui convidada por uma escola para fazer o curso de formação, né? E só que eles não me explicaram o que era, eu não tinha ideia nenhuma e queriam me vender o curso apenas, né? Tentaram uma vez, duas vezes, três vezes. Lá pela quinta vez eles desistiram de me contactar novamente, né? E ali eu já vinha tendo sinais de diástase, né? E fui ao médico algumas vezes porque eu tinha um desconforto ali com a questão da urina, né? Eu tive uma incontinência urinária de urgência, então assim, eu sentia vontade de fazer xixi e eu precisava ir ao banheiro, não conseguia segurar por muito tempo, né? E aí eu acabei indo algumas vezes ao médico e ele dizia assim, você não tem incontinência urinária, o que você tem no máximo, mas a gente vai precisar fazer alguns exames, é uma infecção urinária, que dá muita vontade de fazer xixi, e daí me explicou, dizendo que eu era muito nova para ter incontinência urinária, que eu era muito magra para ter incontinência urinária, que eu não tinha perfil de paciente com incontinência urinária. Tudo bem. O tempo passou, eu fiquei trabalhando, fazendo fortalecimento, né, da parte interna, da coxa, da musculatura do core, da forma como eu entendia que era o correto, tá? Ajudou um pouco, né, claro, ajudou um pouco. E quando chegou ali em 2019, eu comecei a fazer uma especialização em biomecânica, que era algo que eu queria muito. Eu já estava assim, alguns anos querendo, né? E sempre perdi a fase de inscrição. E aí em 2019 eu consegui iniciar essa pós. Em 2020 nós entramos na pandemia, né? E aí naquele movimento de todo mundo fica em casa, as minhas aulas começaram a ser online. Numa dessas aulas, eu conheci que é a pessoa que é a minha professora hoje de hipopressivo, né? E aí vocês já vão entender por que ela ainda é. E aí ela começou a explicar a técnica, explicar como era a transformação, né, na vida das mulheres, né? O que chegava para ela, como é que aparecia e como é que através do exercício ali tão simples, de uma forma tão tranquila no sentido de são só 5 a 10 minutos por dia, né? Que cabia em qualquer rotina. A transformação eu já falei, mas todo o efeito que ele causava de fora para dentro e de dentro para fora, isso me encantou muito. E só ali, né, nessa conversa dela, nessa apresentação dela, que eu entendi que se tratava da mesma técnica, mas escolas diferentes. E eu falei assim, opa, isso a outra escola não me apresentou, não quis me vender,
né? E aí eu logo fiquei super encantada e muito ansiosa, né, por participar. E aí eu comecei a seguir o Instagram deles e comecei a viabilizar a questão de curso, né, de fazer curso. E aí eles abriram a primeira turma online. Eu tô contando isso assim de uma forma muito reduzida, reduzida. E aí eu comecei a fazer. Só que nesse meio tempo, entre eu conhecer a escola e começar a fazer o curso, eu peguei Covid, né? Ali início de pandemia e tal, eu peguei Covid. E aí, o fato de ter ficado muito debilitada, muito tempo deitada, eu assisti as aulas da cama, só para vocês terem uma ideia. Eu fiquei com muita dor na lombar, mas assim, aquela dor, e aí eu fui entender o termo uma dor cansada, né? Que é literalmente isso. Então, eu ficava em pé, cansava, ficava sentada, cansava, ficava deitada, cansava. E aí fazia alongamento, fazia exercício, nada passava. Juro para vocês que nada passava. Foi aí que eu comecei a intensificar os meus treinos e aí a dor foi começando a diminuir até que ela cessou, tá? Esse foi o primeiro ponto, a dor da minha lombar cessou. E aí, pouco tempo depois, a questão da incontinência urinária ela foi diminuindo drasticamente. Então, assim, uma pessoa que tinha urgência, sempre urgência, toda vez que sentia vontade de fazer xixi, zerou, tá? E eu tenho uma hérnia umbilical desde que eu me entendo por gente. E essa hérnia umbilical, ela também foi diminuindo, né? O meu umbigo, ele começou a ter uma estética um pouco mais apresentável, tá bom? Então, foi aí que eu comecei a fazer o curso, né? Fiz a primeira formação, tá? Que foi uma formação técnica. Depois eu fiz uma especialização e comecei a trabalhar com o público feminino de forma online, porque naquela época era o que a gente estava podendo fazer, né? Fazer atendimento online. Eu tinha todo o conhecimento da escola, eu tinha toda a bagagem da escola, eu fui ensinada para fazer esse atendimento online. E aí eu comecei a ter os meus resultados dentro da minha rotina, né? Dentro da minha vida, né? Vamos dizer assim, a questão da disposição melhorou, meus treinos melhoraram porque ele acaba sendo um fator que agrega muito a qualquer tipo de treino, né? Ele não vai de encontro, sabe? Ele não briga, ou tu faz pilates ou tu faz hipopressivo, ou tu faz musculação ou tu faz hipopressivo. Não, ele consegue ser um fator que agrega muito valor ao esporte principal que você faz, tá? Então, assim, ele agregou muito valor, melhorou a questão da minha postura, melhorou a questão da minha dor lombar, melhorou. Eu fiquei com uma frequência cardíaca um pouco alterada, né, para mais depois da Covid, e aí estabilizou depois, tá? A questão de ansiedade ali por conta de pandemia e tal, tudo isso estabilizou, né? Tudo isso voltou assim, algumas coisas voltaram para o normal e outras coisas melhoraram muito. Então, o tônus muscular, né, do abdômen nem se fala, digestão nem se fala, melhorou assim 100%. E aí foi quando eu comecei a atender outras mulheres de forma online, né? Primeiro eu abri uma turma gratuita, online gratuita, até para poder treinar, né, a técnica, treinar a fala, ver como é que era nas outras pessoas, eu ensinar, porque uma coisa é a gente aprender, outra coisa é a gente ensinar, né? Então, ensinar a fazer respiração de forma consciente, ensinar a fazer todas as posturas, né? E conseguir me comunicar com o meu público, sabe? E aí foi dando super certo, eu abri turma de hipopressivo, depois eu fiz projetos, né, como Desafio, Projeto Verão, Barriga Sem Neura, já foram alguns projetos aí que aconteceram, comecei a atender individualmente, né, o hipopressivo personalizado, então assim, foi muito enriquecedor esse momento, sabe? Até do ficar em casa ali naquele primeiro momento foi muito enriquecedor, porque isso fez com que eu
adquirisse muitas ferramentas para poder me comunicar com as minhas alunas, tá? E aí depois comecei a atender presencialmente também as minhas alunas de personal. E aí eu tive uma virada de chave. Por quê? O que eu entendi? Quando eu faço online, eu consegui ali, não é transferir, mas é equilibrar a questão da responsabilidade, sabe? Tipo assim, olha, a gente se encontra uma vez por semana online e nos outros dias tu vai fazer o guiado, né? Que é um treino com um vídeo, eu falando e orientando como é que tem que ser feito. E no presencial, elas estavam tão acostumadas com a minha presença ali, que elas acabavam esquecendo do vídeo. E mesmo que eu ficasse cobrando, eu não tinha um retorno tão eficiente quanto das minhas alunas do online. E aí, quando foi 2023, eu finalizei o atendimento presencial de hipopressivo e fiquei apenas com atendimento online. Ah, mas eu preciso que me toque, que me pegue, que me corrija. Tudo isso eu consigo fazer olhando para a tela, prestando atenção na minha aluna, vendo a respiração, sabe? Eu já estou tão acostumada que isso para mim é muito, muito, muito natural, sabe? Então, assim, as minhas alunas que eu digo, assim, a gente tem o nosso encontro presencial, que é o da musculação, né? E aí a gente se encontra também numa confiança mútua, sabe? Que a gente tem um no outro. Eu tá fazendo as correções, a pessoa tá fazendo e ela tá dando continuidade em casa nos treinos de 5 minutos, entende? Então, assim, ao perceber o resultado em mim, ao perceber quantas mulheres eu poderia alcançar no formato online, ao perceber quanto melhorava a vida delas, eu não tive outra saída, vamos dizer assim, a não ser me render, sabe? Então, por isso que eu digo muito para vocês que hipopressivo realmente é a menina dos meus olhos. Eu sou muito grata, né? Pela minha escolha, por ter visto essa professora tão maravilhosa, que é minha professora até hoje, porque sim, eu já me formei, mas eu continuo, né, na educação, vai ficar até meio redundante, eu continuo na educação continuada. A gente tem encontro semanal da educação continuada, tem um encontro grande, mensal, que é com postura, com treino, com teoria, com artigo científico, com troca, sabe? Muitas trocas e de experiências e que enriquecem muito. Então, assim, eu continuo nesse meio. Não é que eu me formei e saí dele e faço coisa da minha cabeça. Não, eu continuo nesse meio. Preciso até compartilhar um pouco mais sobre isso, tá? E não tinha outra forma de eu me manter, sabe? Assim, me manter calada, quieta, fingindo que eu não tinha visto aquilo, de tanto que ele transformou a minha vida, a vida da minha mãe, das minhas tias, de primas minhas, de amigas minhas, de seguidoras, de colegas, de mulheres que nunca me viram pessoalmente, que nem me conheciam antes, sabe? Eu tenho uma aluna que começou comigo assistindo meus vídeos que eu coloco no Instagram de forma gratuita, né? E ela começou a treinar ali, me mandou um direct perguntando se eu tinha uma vaga para ela. E eu nem divulgava muito, eu disse, tenho, vamos agilizar aqui tua avaliação. E aí ela veio treinar comigo. Imagina, a mulher tinha acabado de ter a primeira filha, já era magrinha, mas tinha uma barriga ali, uma pochete, tinha uma lordose, fluxo menstrual super alterado, e muito inchaço nas pernas, muito inchaço na barriga, né? E aí a gente foi conseguindo melhorar tudo isso, uma diástase bem significativa, apesar de ser magra, apesar de ser jovem, apesar de ter tido só uma filha, entende? Então, assim, a gente já fez toda essa correção, tem um vídeo dela, que inclusive ela fez em vídeo o depoimento dela, falando, e
E é isso, essa troca, assim, ela é muito generosa, o hipopressivo, ele é muito generoso, sabe? Ele, de repente, assim, a gente enxerga o exercício, a gente pensa assim, ah, ele me promete uma barriga bonita, mais lisinha, uma cintura mais fina. Cara, mas ele te entrega muita coisa. Ele te entrega um intestino regulado, ou seja, vira um reloginho, tu vai fazer cocô todo dia. Se tiver incontinência urinária, essa incontinência urinária, ela diminui muito ou ela cessa, e a maioria das minhas alunas reporta que cessa. Melhora a circulação das pernas, melhora a questão de ansiedade, tá? Ansiedade, a pessoa não tá conseguindo ali se manter, e aí o hipopressivo vem e traz a pessoa para o momento presente. Insônia melhora muito, a questão da respiração, de ronco melhora muito, dor nos ombros, dor na lombar, dor na cervical, melhora muito, melhora da postura, sabe? Lordose, cifose, escoliose, melhora muito. Eu tenho fotos de alunas aqui que começaram. A questão de TPM, de regulação do ciclo menstrual, regula muito. Para mulher que está na menopausa também, aquela gordura abdominal que fica ali instalada, né? Emplacada ali naquela barriga que não sai nem com rezar braba. Melhora muito também, tá? A gente consegue minimizar esse efeito todo de menopausa. Mas o que? Autoestima. Imagina, a mulher pega assim... Antes dessa autoestima, ela pegava marido, filho, papagaio, periquito, cachorro, botava na frente dela para poder conseguir tirar uma foto. Ou então ela dizia assim, peraí que eu vou tirar a foto de vocês. Ela se excluía daquele momento. Quantas mulheres deixaram de se olhar no espelho, sabe? Na hora de sair, colocava a roupa que dava, que servia, e não tinha a condição física de escolher a roupa que queria sair, né? Quantas mulheres por uma questão ali de escape urinário deixaram de brincar com seus filhos, de se divertir em família, de passear, né? Porque imagina se der vontade de fazer xixi durante o passeio e eu não tenho um banheiro perto. Quantas mulheres deixaram de se divertir também porque estavam ali com uma prisão de ventre há semanas. Eu tenho alunas, relato de alunas que disseram, eu viajava e ficava desesperada, porque durante a viagem de 1 a 2 semanas eu não fazia cocô, e quando voltava, eu já estava tão ruim que eu não conseguia fazer cocô também. Então imagina assim, a mulher passar esse período longo sem evacuar, né? E aí quando ela conheceu o hipopressivo, ela não teve mais esse problema, sabe? Ela fazia todos os dias sem esforço, porque são esses benefícios, são essas... Eu não vou nem dizer que é benefício, é o funcionamento correto do nosso corpo, né? Então ele faz essa autorregulagem através de quê, Carol? Através de respiração e postura. Então eu quero falar uma coisa para ti também que é muito importante, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso falar. Tem muita blogueira, tem muita gente, também gente comum, tá? Gente da área da educação física também, que posta vídeo como se fosse hipopressivo, mas não é hipopressivo. E eu queria que tu tivesse muito cuidado, assim, um olho muito atento ao observar, sabe? Ao querer copiar. Porque a pessoa, ela reduz o hipopressivo ao vácuo abdominal, entende? E aí, hipopressivo não é isso. O vácuo abdominal, ele faz parte do hipopressivo. Ele é um momento ali, 4 a 10 segundos de toda uma técnica, né? De todo um tempo. Então, hipopressivo, ele é respiração e postura, entende? Não é algo da minha cabeça, não é algo que tu faz de qualquer jeito, não é algo que tu só suga o abdômen para dentro 10 vezes por dia e tá tudo bem. Não é. Por quê? Se tu fizer isso aí na tua casa ou em qualquer lugar, copiando uma pessoa que tu viu na internet,
Isso daí, no mínimo, pode te frustrar, mas também pode te causar um efeito rebote, sabe? Por quê, Carol? Primeiro, porque tu não vai ter o resultado que aquela pessoa que está mostrando teve. Porque ela mostra que é vácuo, mas por trás ela faz muita coisa. Ela tem uma alimentação, ela toma uma suplementação, ela faz muito exercício, ela se priva de muita coisa. E aí ela mostra só 5%, talvez até menos, do que ela faz para ter aquilo dali, sabe? Então, por favor, não cai nisso. Outra coisa é que tu pode fazer essa técnica de qualquer jeito, porque é de qualquer jeito que está sendo apresentado, e isso te causar uma piora naquilo que tu já tem, entende? Imagina só, e aí eu vou te falar assim, uma coisa assim, só pra tu fazer uma associação. Imagina eu querer fazer um pão em casa, tá? Mas eu só tenho leite, sei lá nem se vai leite no pão, tá? Vou falar outra coisa. Imagina eu querer bater um bolo em casa, mas eu só tenho leite, entende? Nunca vai sair o bolo, eu não vou ter aquele resultado, entende? Então, assim, a mesma coisa hipopressivo. Caramba, é toda uma técnica, tem toda uma estrutura, todo um estudo, muitos resultados. E aí a pessoa vem e me mostra o vácuo abdominal. Não, não, não. Não caia nessa, tá bom? Não caia nessa. Se você não perceber a pessoa posturada, respirando, não caia nessa, tá? E tinha mais alguma coisa que eu queria falar pra ti, mas eu vou deixar, acredito que para um próximo vídeo. E eu também quero saber de ti. Se tu quer aprender, se tu quer que eu deixe aqui alguns treinos, o que eu pensei? A cada 10 dias, a cada 15 dias, ou até talvez a cada semana, trazer um vídeo de treino aqui para vocês, de 5 minutos. Eu acho que cabe muito bem aqui, né? Porque é uma forma de eu interagir um pouco mais com vocês testarem a técnica, saberem não, porque cabe em qualquer rotina, mas saber talvez em que momento do dia, né? E pro que tu tá precisando, o hipopressivo vai estar ali para te ajudar. Tá bom? Então, era esse vídeo que eu queria compartilhar. Eu queria falar um pouco da minha experiência, do quanto eu sou feliz, realizada, entregando esse trabalho para tantas mulheres, e assim, mulheres no Brasil, mulheres fora do Brasil, graças a Deus e graças à internet também, a possibilidade disso, né? E é isso, eu acho que é isso. E eu quero que tu olhe, a partir desse vídeo, olhe com muito bons olhos o exercício. Ele não foi inventado um dia desses, ele foi inventado lá na década de 80, sabe? E ele não foi inventado da cabeça de ninguém. Ele tem como base o Pilates, ele tem como base a respiração da yoga, ele tem como base o RPG também. Então, assim, são técnicas riquíssimas, com uma qualidade de estudo, de pesquisa, e aí você reúne essas técnicas, né? Tira blocos delas e constrói uma nova técnica e tem um sucesso maravilhoso. Imagina que isso começou lá no consultório e ele veio para o mundo do fitness, né? Do bem-estar. Cara, isso é muito lindo, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz quando alguém chegar para ti e falar sobre hipopressivo, quando tu vê alguém falando sobre diástase, sobre barriga, quando tu vê meu perfil em algum lugar. Por favor, lembra desse vídeo, lembra de tudo isso que eu tô te falando, lembra do porquê que nós mulheres também, né, o quanto a gente se deixa para depois, né, e imagina assim que com 5 minutos tu consegue ter um autocuidado assim de excelência dentro da tua casa,
Não pode ser no teu banheiro, no teu closet, no teu quarto, na cozinha, de repente esperando a água do teu macarrão ferver. Entende? Então, assim, ele cabe em qualquer rotina, ele cabe em qualquer ambiente, ele te traz muito benefício, muito benefício. Sabe aquele ditado que diz assim, não prometeu nada, entregou tudo? Mas ele promete desde o início, ele te entrega muito mais, sabe? Então, assim, experimenta. O meu desejo do fundo do coração é que todos nessa vida, que passem por essa vida, experimentem os benefícios do hipopressivo. Ele é um exercício completo. Ele traz muitos efeitos positivos para a nossa vida, principalmente para nós mulheres. Qualquer pessoa em qualquer fase da vida pode estar fazendo uso dele, né? E aí, cada um seguindo o seu protocolo, óbvio, tá? Mas ele traz tantos benefícios que vale a pena todo mundo que passa por essa vida experimentar ele. É isso pro vídeo de hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.